vamos lá, Hebreus capítulo 10, verso 38. O Felipe ali, a Camille, o pessoal da mídia aí. Versão King James, que eu gosto de ler aqui, amém? Isso. 38. Mas o justo viverá. Viverá por quê? Pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Olha só. Contudo, se retroceder, a minha alma não terá prazer. Não se agradará dele. 39. Nós, entretanto, não somos os que para a perdição. Olha o que diz aqui, ó. Mas sim os que creem, salvos, segue avantes. Olha para esse irmão, diga para ele assim: irmão, avante, receba, oh glória. Então olha só que coisa bendita. Eu quero falar com vocês aqui, queridos, sobre um assunto: retrocessos. Retrocessos. O que é um retrocesso, né? O assunto geral, retrocessos. Muitas pessoas já retrocederam na vida, até mesmo você já retrocedeu. Eu já retrocedi. Talvez você está querendo retroceder em algo, em um propósito, em uma visão, em uma busca, em um chamado, uma vocação, uma caminhada. Talvez você está pensando em retroceder. E o nosso tema é: retroceder jamais. Amém? Aleluia. Ei, tem muito lugar para você ainda alcançar e chegar. Não retroceda. O retrocesso, querido, ele deixa resultados ruins, consequências em nossa vida. E eu quero compartilhar com você que o primeiro resultado, ou a primeira consequência de um retrocesso. O retrocesso, ele provoca um desprazer. Provoca o quê? Um desprazer. Aqui o versículo 38. Cadê? Vai aqui. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Ou algumas versões aí falam: a minha alma não terá prazer nele. Amém? Então o retrocesso, aquele que retrocede, ele acaba gerando um desprazer em Deus. É forte, não é? Ele acaba gerando um desprazer em Deus. O Espírito falou isso comigo. Ele estava dizendo: olha, você vai gerar um desprazer naquele que te chamou, te vocacionou. E aquele que retrocede, ele provoca um desprazer de um modo geral, um desprazer na vida, na família, com os amigos. Perde o prazer próprio. E ele desagrada o Pai, ele desagrada o coração do Pai, igreja. Você quer ter prazer nele? Você quer dar prazer a ele? Faça como o Vanderlei Cordeiro. Ainda que estão puxando a tua camisa, te agarrando, te jogando no chão, levante, sai do meio da multidão. A multidão, querido, muitas vezes ela intimida. A multidão, ela põe medo, ela intimida. No meio da multidão a gente se perde, não é verdade? Mas você precisa vencer a multidão de vozes que estão falando no seu ouvido.
Você precisa vencer as vozes contrárias. Você precisa vencer a multidão de vozes que está falando na sua mente, no seu coração, para tentar fazer você recuar, retroceder. Mas ei, quando você faz isso, Ele, o Deus eterno, Ele não tem prazer na tua alma. Mas Ele quer olhar para você e quer dizer: eu tenho prazer no meu filho, porque mesmo arrastando, mesmo levando ele para o meio da multidão, mesmo levando ele a desistir, ele não desistiu, ele lutou, ele perseverou, ele correu, ele batalhou. Sabe por quê? Porque a sua vontade, querido, de vencer tem que ser maior do que o desprazer que você pode causar. Aleluia! Você precisa lutar, meu querido, lutar, ainda que você esteja apanhando, mas você não pode parar. E não se trata aqui de você apanhar, ou de você lutar. Se trata o quanto você consegue apanhar e ficar de pé. Amém? O quanto você consegue apanhar e ficar de pé. Essas lutas, esses filmes de boxe, Sylvester Stallone, né? O cara vai, bate, e cai, fala, agora vai. Fala, agora acabou, agora perdeu mesmo. 7, 8, aí levanta, aí vai lá, vai para cima dele, pá. Não é assim? O quanto você aguenta apanhar e levantar e ficar de pé e vencer e conquistar. Então, querido, aquele que retrocede, ele provoca desprazer nas pessoas, ele provoca desprazer nele mesmo, ele provoca o desprazer em Deus, no que chamou, no que vocacionou. Está dizendo aqui, mas contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele, eu não tenho prazer nele. Você já parou para pensar como é que isso aqui é sério? Deus vai olhar para você e vai dizer assim: não, eu perdi o prazer em você, eu perdi o prazer em você, porque você retrocedeu. Está aqui: o justo viverá da fé. Se você retrocedeu porque sua fé está abalada, ou está pequena, ou talvez está morrendo. O Espírito falou isso comigo, querido. Essa palavra ela veio para mim, meu irmão, me arrebentou, me sacudiu. Por isso que eu estou trazendo ela aqui hoje. Então o desprazer, ele provoca esse descontentamento no coração do Pai. E o Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas está dizendo: agrada-te do. Presta atenção que é agrada-te do, não é agrada-o, não é isso? Agrada-te do, é dele, ou seja, esse dele, que ele indica, é parte de Deus em mim, é parte dele na minha vida. Aleluia, é um pedaço dele em mim, na minha vida, como se fosse enxertado. Aleluia. Ele quer enxertar, querido, pedaço dele em você. Ele quer enxertar, querido, a fé sobrenatural na sua vida, no seu coração, na tua alma, no teu espírito, para que você possa então levantar, sair do meio da multidão, vencer as vozes contrárias, correr. Ei, são 3 lugares ainda no pódio. Aleluia. São 3 lugares. Um é seu. Diga para você: um é meu. Um lugar é seu. Não retrocede, porque você vai causar um desprazer em Deus. Segundo
resultado, consequência, naquele que retrocede, ou do retrocesso, na minha vida e na sua vida. Querido, o retrocesso, ele é causa, ou ele provoca feridas. Sabia disso? O retrocesso, ele é causa de uma ferida, ou ele provoca uma ferida. Jeremias queria retroceder, porque ele estava ferido. Ele estava ferido na sua alma, no seu ego, no seu chamado, na sua vocação. Ele pregava, ele falava, ele profetizava. E o que ele recebia? O que ele recebia? Desprezo, perseguição, abandono. Era o que ele recebia. Desprezo, abandono. E ele disse: não aguento mais. Mas o versículo 9 do capítulo 20, ele fala: olha, eu quero parar, mas eu não aguento, porque quando eu penso em parar, quando eu quero retroceder, esta mensagem, ela arde no meu peito, ela queima como fogo no meu peito, e eu não posso parar. Aleluia! Você não pode parar, porque essa palavra, ela está ardendo no teu peito, ela está ardendo na tua alma, no teu espírito. Então levanta, sai do meio da multidão, abandona as vozes contrárias e corra. Corra. Você pode. Você pode. Você vai chegar lá na frente fazendo como o Vanderlei ali, aviãozinho, ó. Eu voei. Eu consegui voar. Eu consegui alçar voos altos. E eu profetizo aqui na sua vida, irmão. Recebe aí, levanta a mão e receba. Eu profetizo na sua vida, você vai voar, querido, na vocação. Ei, por mais que olhe para você e pense que você está acabado, derrotado, fracassado, você vai voar. Aleluia! Você vai voar e vai chegar, porque retrocesso não pode te parar. Aleluia! Não pode. Feridas. Elias, lembra de Elias? Todo mundo conhece a história de Elias. Todo mundo já ouviu falar da história de Elias. Elias, o profeta do fogo, e profetizava, e manda fogo, e é isso, e é aquilo, e pá, e os profetas de Baal, reparou o altar, fogo, lambeu todo o altar, aquela bênção tremenda, maravilhosa, aleluia. De repente Elias entra num marasmo, abre uma ferida na tua alma, no teu ego, no teu intelecto, e Elias sai, Elias entra num estado depressivo, num estado, querido, horrível, e Elias fica debaixo de um zimbro, e ele vai para uma caverna e pede a morte. Elias quer morrer, Elias perdeu a convicção, retrocedeu. E foi tão triste, sabe por quê? Deus falou assim aí, na caverna, falou: Elias, o que você está fazendo aí? Sobrou só eu sou um coitadinho, miserável, papapé, papapá. Não, Elias, tem 7.000 remanescentes que não se dobraram a Baal. Não é só você não, rapaz. Não é só você que sofre perseguição, não. Não é só você que passa por lutas, não. Não é só você, não. Ei, tem muitos que estão sofrendo por aí. 7.000 que não retrocederam. 7.000 que não se dobrou. Mas fala o seguinte, olha só que coisa. Eu acho isso aqui triste. Fala o seguinte. Elias saiu, foi para um lugar, ficou lá. Pô, levanta aí, come. Ele comeu, o corvo alimentou. O sobrenatural. E depois diz para ele: olha, levanta e anda. Anda, 40 dias você vai andar. Mas você vai fazer o quê? Não, você vai ungir Eliseu no seu? Vai ungir Eliseu no seu lugar. Prestou atenção? Elias estava tão decidido a retroceder.
Ele já estava naquele profundo retrocesso que Deus falou: não dá. Então vai, unge Eliseu no seu lugar, porque realmente não dá mais. Você não dá, Elias. Não dá. Unge Eliseu no seu lugar. Vai lá. E eu vou te tomar para cá. Você vai vir para cá. O bom é que ele foi para lá. Mas não é triste o ministério acabar assim, gente? Sim ou não? Já pensou se Deus olhar para você e falar assim: ei, Sabrina, só um exemplo, tá, Sabrina? Sabrina, fala o seguinte, vai lá, unge a Josi no seu lugar, porque não dá mais. Você realmente não quer, você está aí. Vai lá, unge no seu lugar, porque ela vai te substituir, você vai acabar seu ministério aqui. Feridas, querido, causa isso. Um retrocesso, ele é por causa de uma ferida que está lá dentro na alma, ou ele provoca uma ferida em você ou em pessoas. Elias perdeu porque as feridas começaram a tomar conta do coração dele. Jeremias ainda lutou, porque a palavra queimava, ardia no peito dele, chegava a queimar nos seus ossos. E eu profetizo aqui nesta noite, eu profetizo aqui, querido, olha, a palavra vai arder no seu coração, a palavra vai arder na sua alma, a palavra vai arder no seu espírito, e você vai levantar, e vai começar a correr, e vai começar a lutar pela convicção do chamado, da vocação na sua vida, da liderança que você exerce, e você vai dizer: tem 3 lugares no pódio, um é meu, eu não vou parar. Aleluia! Aplaude ele bem forte, aleluia! Você não pode parar. Querido, quer dizer que eu pensei em parar várias vezes, eu tinha tudo para parar. Tudo, você já sabe a história, fica até meio repetida. Eu tinha tudo para parar, para desistir, para fracassar. Muitas vezes visto como um coitado, um inválido. Lamentavelmente as pessoas veem assim, né? Lamentavelmente. Muitas vezes olhado de forma diferente. E muitas vezes eu pensei: não aguento, não dá. E o papai disse: ei, você já sabe o que eu fiz contigo. Você já sabe o que eu fiz contigo. Ele falou 3 vezes comigo. E ele disse também assim: ó, vai, porque a minha glória irá contigo. E eu profetizo que nesta noite, querido, a glória dele será contigo, a glória dele estará sobre a tua vida, a glória dele te fortalecerá. Aleluia! Feridas não podem fazer você retroceder. Falta de perdão, de amor, de cura. E ele está aqui para te libertar hoje, curar a tua alma, curar essa ferida que está aí causando dor, que está ofuscando a fé. Terceiro resultado, a consequência do retrocesso na minha vida e na sua vida. O retrocesso te torna indigno. Forte, né? Como diz o pastor, né? Uau! Fala uau, gente. Vocês falam só com Alencar, é? Então, te torna indigno. Lucas 9, 62, o que está dizendo lá? Portanto, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, ou não é digno do reino. Você já pensou como é que é sério isso aqui, meu irmão? Você já parou para pensar nisso?
Quando essa palavra veio no meu coração, eu falei assim: meu pai, me perdoa. Me perdoa, que eu não quero retroceder não, que eu não quero viver nada disso aqui não, misericórdia. Tá doido. Eu agora pode acontecer com você, pode colocar uma arma no meu ouvido, uma faca na minha garganta, eu falo: meu filho, mata, porque eu não vou retroceder. Amém? E ali, queridos, te torna indigno. E sabe como é que era o arado antigamente, né? Não tinha trator, era feito com uns galhos de madeira, tipo em forma de uma forquilha, ali com um jugo, e era preso no pescoço lá dos animais, ou boi, ou vaca, ou jumento, enfim. E ali, querido, tinha o lavrador tinha que estar conduzindo ali aquele carro. E é interessante que, por que fala que não pode olhar para trás? Porque é o seguinte, as valas, o valo tinha que ficar certinho, linear, tinha que ser contínuo, não podia ficar torto, para que a lavoura pudesse ser colhida com perfeição. Então tinha que ser reto assim, a linha, não podia ficar torto e nem a vala mal feita. Então, se ele olhasse para trás, se ele distraísse, os animais desviavam, entortavam, e aí o que acontecia? A lavoura ficava prejudicada, porque aqueles valos ficavam tortos. Entendeu por que você não pode retroceder? Sua vida espiritual vai ficar torta. Sua vida espiritual, seus chamados, sua vida, família, tudo vai ficar desalinhado. Quando o carro está desalinhado, é ruim, não é? Como um lado do pneu, vai comer tudo, o carro joga para um lado, joga para o outro. Aí você tem que ir lá levar para alinhar, balancear, ficar alinhadinho, certinho. Aí você pode até dirigir, soltar a mão um pouquinho no volante, ele vai tranquilo, está bem alinhado. Assim é a vida espiritual. Assim é o seu chamado, assim é a sua vocação, querido. Ei, tem que estar alinhado com o Pai, tem que estar alinhado em santidade, tem que estar alinhado na fé, tem que estar alinhado na perseverança, tem que estar alinhado no você focar o seu olhar no alvo. Ei, o lavrador, ele tinha que focar o alvo dele ali, ó. Ele tinha que focar o olhar dele no alvo, na frente, manter a linha, manter os animais na reta, para que a lavoura fosse bem sucedida. Ei, para que a lavoura, para que a sua vida seja bem sucedida, para que o seu ministério seja bem sucedido, para que você alcance então a bênção, a graça, você precisa estar alinhado com o Pai. Aleluia. Você precisa, como às vezes eu brinco, ó, você precisa de afinar os bigodes com Ele. Aleluia. É necessário que isso aconteça. Você vai se tornar indigno. Será que você quer se tornar indigno do reino? Porque você retrocedeu? Porque você recuou? Às vezes não é o caso, mas tem alguns que é por capricho, por orgulho. Não é um caso geral, mas alguns sim. E hoje Deus está falando para você: vença tudo isso, seja o que for, seja ferida na sua alma, na sua mente, no orgulho, ferida espiritual, no coração, seja o que for, seja por orgulho, não interessa, mantenha o seu foco, mantenha o seu olhar no alvo, em frente, reto, linha reta, não desvie nem para a direita, e nem para a esquerda, não desvie o teu olhar. Assim diz para Josué, Josué 1:10, não desvie o teu olhar nem para a direita e nem para a esquerda, vai em frente, porque eu sou contigo. E ele fala para pessoas aqui nesta noite, ele fala para você aqui nesta noite: eu sou contigo. Pessoas que já pensaram em abandonar tudo, chutar o balde, desistir, parar de cantar, de tocar, de louvar, parar de servir, parar de liderar a célula, parar disso e aquilo. Ei, mas ele está dizendo: eu sou contigo, você vai voar. Aleluia. Então vai, prossiga.
Aleluia. Prossiga. E o quarto, aquele que retrocede, o retrocesso, ele aborta o processo de Deus na sua vida e ofusca a convicção da vocação. Ele aborta. Sabe o que é abortar, querido? Abortar é algo terrível, né? Abortar é impedir o crescimento. Abortar é matar, é assassinar. Não podem falar isso hoje, né? Mas a realidade é essa. Abortar. Jeremias desejou o aborto para ele. Jeremias desejou não ter nascido, ter morrido no ventre mesmo, ou que nem fosse gerado. E tem gente que está abortando o processo de Deus na vida dela. Um processo de cura, um processo de forjamento do caráter, um processo de fortalecimento, um processo para você perseverar, para você aprender a perseverar e a não olhar para lá, para cá e não se deter no meio da multidão. Quem te arrastou para lá está abortando o processo. E quando você aborta o processo, querido, acaba. Quando você burla esse processo. Sansão abortou o processo de Deus na vida dele, brincando, foi infantil. E o maior erro dele, sabe o que foi? Dalila disse assim: você fica me enganando, você não me ama, o seu coração não está comigo. E aí o texto diz depois, né? Fala assim: e Sansão entregou ou abriu o coração para Dalila. O erro dele, pecado. E ela abortou o processo, querido. E ela abortou tanto o processo que ele morreu. Matou, mais em vida do que na morte, mas também morreu. Também morreu. Com os olhos vazados, perdeu a visão. Já tinha perdido a visão espiritual. E depois perdeu a visão material. Quem retrocede, ele perde a visão. Ele perde a visão. Já era. Ele não tem mais a visão do reino, do chamado, da vocação. É ofuscada a convicção que ele tinha antes. Olha, talvez você pode dizer: antes era assim, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo, antes eu não sei o que era mais, antes eu era, ai, que saudade. Então volta. Você tem que vencer as vozes contrárias. Você tem que vencer aqueles que te abraçam, te arrastam, te levam para a multidão. Você tem que voltar para a pista. Voltar para a pista e correr. Lembra que há 3 lugares no pódio. Um é seu. Quem vai chegar lá? Quem vai chegar lá? Queridos, deixa eu contar uma história aqui para a gente terminar. Lá no Acre, olha só, a gente estava no retiro, no acampamento espiritual, um retiro muito abençoado. O Lucas, que está ali, tinha 14 anos, hoje está um negão aí, 22 anos, né? Nego bruto. Ele com 14 anos, do nada o menino virou a carne por dentro do osso, só a pele, e passando mal, aquela coisa toda, e leva para o hospital e nada, e a médica lá não sabia ainda, e tacando soro glicosado, sendo que era uma crise de hiperglicemia. E aí ficou ruim, foi parar no outro hospital, na outra cidade. Ficou lá, nada, ninguém descobria. Eu fui lá, orei, falei: papai, tem misericórdia, meu pai. Tem misericórdia, faz alguma coisa, opera um milagre, faz uma maravilha.
que eu não aguento mais ver meu filho aqui sofrer. E lá no acampamento, no retiro, e as pessoas disseram: pastor, se eu quiser encerrar tudo, pode encerrar, acaba. E eu falei: não, faz o seguinte, eu vou para casa. Isso foi segunda. Eu falei: eu vou para casa, eu vou ficar lá, vou orar, e eu trago uma posição. Fui para casa orar. Orei, fiquei lá. E aí eu pedi ao papai para ele me dar uma direção. E ele disse para mim assim: vai nessa tua força, porque eu cuido dele. E o Lucas, querido, deu um estouro de hiperglicemia. Ela estourou 700. Lucas, ele entrou no processo de coma. Foi parar na UTI. Os médicos ficaram loucos, desesperados. E eu fiquei sabendo disso. Falei: não, pai, eu não vou, eu vou acabar, vou retroceder, eu vou cancelar isso, que eu não aguento. Ele disse: vai, porque eu cuido. E eu fui, queridos. Na terça de manhã cheguei lá, não falei nada com ninguém. Falei: vamos continuar. Vamos continuar e encerrar o acampamento hoje. Encerramos a noite. Um dos melhores acampamentos da minha vida. O Espírito moveu de maneira gloriosa, querido. E depois fui visitar o Lucas no hospital, estava bem, saiu. Está aí até hoje, está bem. Está aí na luta, na batalha, mas está bem, não morreu. Ei, aquilo que era para a morte, aquilo que era para a morte, querido, porque o Espírito falou comigo que era para a morte, mas Ele trouxe vida, diante de uma perseverança, diante do não retroceder. Se você retroceder, você vai trazer morte para a sua vida, para a sua casa, para o seu chamado, ministério, vida. Então, não recue. Vai em frente. Eu fui, ainda com o coração doído, com a alma dilacerada, mas eu fui. E hoje eu estou vendo a graça, a vitória. Ainda espero um milagre ainda, que a obra que Ele começou, Ele completa. Mas o Lucas está insaudável. Amém. Então, querido, essa palavra eu deixo sobre a sua vida. Não deixe que ninguém te pare. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Comece a orar. Comece a orar nesse momento, querido. Quantos estão tentando te fazer retroceder? Eu disse que ainda que seja involuntário, talvez, mas estão tentando, estão te puxando, estão te arrastando. Quantas situações, coisas estão tentando fazer você retroceder, desistir de liderar uma célula, desistir de ser um líder, desistir de tocar, cantar, pregar, de servir. Quantas situações têm te levado a isso? Você vai chegar lá na frente fazendo aviãozinho. Você vai dizer: eu voei. Eu voei. Aleluia. Deixa Ele curar você, querido. Não se torne um indigno do reino. Não se torne uma pessoa ferida, amargurada por isso, por aquilo. Não aborte o processo de Deus na sua vida. Ele está trabalhando no seu caráter, na sua mente, na sua fé. Então vá. Pessoas querendo desistir, querido, de um projeto, do empreendimento, querendo desistir até mesmo da família, talvez. Eu sei que é difícil, eu sei disso. Eu tenho família, eu sei que é difícil. É uma batalha grande, todo dia, toda hora. Pessoas querendo desistir da própria vida, retroceder. Eu, quando aconteceu o acidente comigo, com praticamente 15 anos, 2 anos depressivo, eu quis acabar com a minha vida por 2 vezes. Eu quis acabar com a minha vida por 2 vezes.
que eu não tinha prazer mais em viver. Eu não tinha prazer em viver. Talvez você está passando por isso, ou está começando a passar. Está sem prazer de servir, está sem prazer de vir a um culto, está sem prazer até mesmo de orar, de ler Bíblia. Talvez você está dizendo: pai, eu não aguento mais, eu estou no limite.